Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à última ministração expositiva de 1 Pedro, capítulo 5. Estamos terminando esta epístola que você tem acompanhado aqui comigo desde o princípio. Já vão para 9 ou 10 vídeos. Espero que você os veja na sequência correta, acompanhando com a sua Bíblia para ter o máximo proveito. E vamos então à leitura desse texto e a sua sequente exposição. Sejam bem-vindos. Enquanto você procura na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 5, eu também quero te convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube, Paulo César Reis, para curtir o vídeo e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Fazendo isso, você estará ajudando no sentido de que o YouTube vai entender que esse vídeo foi importante para você, que ele pode ser importante para outras pessoas, e ele sempre aparecerá como sugestão na busca pelo assunto, ok? Não é um vídeo monetizado, não é um canal monetizado, e na verdade eu pago para fazer isso e o faço com gosto e alegria, mas fazendo assim você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus, e esta é uma boa causa. Vamos então à leitura de hoje, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingei-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Bem, amigos e amigas, irmãos e irmãs estudantes da Bíblia, vamos então à exposição versículo a versículo desta porção. O apóstolo Pedro, que escreveu essa carta aos eleitos da dispersão, a judeus espalhados pelo vasto Império Romano, e muitos deles cristãos, e a esses cristãos também perseguidos, ainda mais perseguidos, porque os judeus eram perseguidos pelo Império, por razões políticas e comerciais. Mas os judeus cristãos eram perseguidos pelo Império por razões políticas e comerciais, e também pelos outros judeus por razões religiosas. E a estes, Pedro se dirige falando a vários grupos dentre eles. Falou a todos, depois falou às mulheres casadas, depois falou aos homens casados, falou aos jovens, falou aos líderes, como vimos no vídeo anterior, e agora ele fala a todos, finalizando e falando também outra vez aos jovens. Os jovens são o presente e o futuro da igreja. Precisam estarem conscientes
da verdadeira conduta cristã e do seu chamado e do seu papel para o presente e para o futuro. E Pedro se dirige a eles da seguinte maneira: rogo. Mas ele era um apóstolo, mas ele está rogando. Ele preferiu rogar do que dizer mando, ordeno. Compreende? Aquele mesmo Pedro impulsivo de antes, agora é um líder maduro, um líder servidor, um líder que se propõe a rogar, a chamar atenção para o sentido e para a importância do que ele vai dizer, do que propriamente mandou e está mandado. E o que ele diz aos jovens? Ele diz o seguinte: sede submissos, verso 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Só porque são mais velhos? Começando por aí, porque são mais velhos. É claro que essa submissão ela é relativa. Se alguém mais novo do que eu é meu chefe no trabalho, eu é que sou submisso a ele. Se alguém mais novo do que eu é o presidente da República, eu é que sou subordinado a ele em âmbito nacional. Se alguém mais novo do que eu é o meu professor na sala de aula, eu lhe devo respeito como professor. Mas nas relações interpessoais gerais, inclusive na igreja, eu, como na condição de um jovem, ele tem que ter esse respeito maior aos que são mais velhos. É aí que começa ou que termina o respeito. Quando não há respeito aos mais velhos, provavelmente não haverá respeito em nenhuma área. Porque o respeito, a experiência, a maturidade, a sobriedade do outro. Mas é claro que estamos falando também de pessoas mais velhas que são respeitáveis, que se dão ao respeito e fazem por merecer esse respeito ou até essa submissão, como diz aqui. A submissão, o reconhecimento da antiguidade do outro. Ele chegou primeiro do que eu, já passou pelos caminhos que eu estou passando agora. Provavelmente já viveu as mesmas experiências que eu também estou vivendo agora. Com eles, os mais velhos, eu posso aprender. Então, mais respeito, por favor. É isso que Pedro está dizendo aqui. Outro sim, ou seja, de igual modo. Desculpem, depois de 5 vídeos é assim, né? De igual modo no trato de uns com os outros, ou seja, entre vocês mesmos, jovens. Jovem com jovem. E aí, é jovem com jovem, é tudo da mesma faixa etária, da mesma galera, pode tratar de qualquer jeito? Não, olha o que o texto está dizendo. Cingi-vos todos de humildade. Cingir, essa expressão aqui é amarrar o cinto, prender o cinto, que é aquela ação que alguém fazia quando ia se preparar para uma atividade, uma caminhada, um trabalho. Ela ficava com sua roupa, que geralmente era talar, era uma túnica de alto a baixo, ficava solta para sentar, para deitar, porque estava ali bem à vontade. Mas quando ia fazer uma caminhada ou exercer uma atividade, ela amarrava o cinto na cintura, para estar pronta para alguma ação. Então, qual é o cinto aqui que o jovem, é claro que isso é extensivo a todos, né? Mas está falando diretivamente aos jovens, deve amarrar na sua cintura antes de qualquer coisa, a humildade. Porque na juventude, quem é jovem sabe, quem foi jovem lembra. A gente pensa que pode tudo, que tem peito de aço, que sabe todas as coisas. A gente está tendo acesso a coisas novas, novos conhecimentos, novas tecnologias. Como mais ninguém, o jovem domina as novas tecnologias. Mas nada substitui a experiência e nada também deve ficar no lugar do respeito. Por isso diz aqui, cingindo-vos de toda humildade, ou todos de humildade. Seja humilde. O jovem, qualquer pessoa humilde, ela vai mais longe. Ela estará mais perto da verdade e da sabedoria. Agora, o jovem talvez tenha que se esforçar mais por ser humilde, afinal de contas ele é tão forte.
ele é tão novo, é tão vigoroso, é tão ágil no seu pensamento, o seu processador mental é tão rápido, pega as coisas facilmente. Isso pode predispor à arrogância, à soberba. Então seja humilde, amarra a humildade na cintura, cinja-se de humildade, não se afaste dela. Por quê? O motivo é ótimo, para não dizer excelente, está logo em seguida. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O favor de Deus é dado aos humildes, jovens, crianças ou velhos. O favor de Deus vem preferencialmente sobre os humildes. Então, seja humilde, porque Deus resiste aos soberbos de qualquer idade. E o jovem tem uma grande tendência à soberba por causa da sua expertise, da sua rapidez de pensamento, das coisas novas que ele alcança mais rápido, do seu vigor físico e até da sua aparência. Mas não se deixe dominar pela soberba. Revista-se e cinja-se de humildade, jovem, ok? E aí prossegue o texto no verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. De novo falando em humildade, mas agora em tons gerais para todas as idades e também para os jovens. Diz: humilhai-vos. O vos aí indica que é uma ação, uma atitude, uma escolha pessoal. Eu me humilho. Uma coisa é eu ser humilhado por alguém que me coloca no meu devido lugar, ou então que não reconhece a minha posição e quer me tirar de lá me humilhando. Agora outra coisa é eu me humilhar. Me humilhar é considerar os outros superiores, não me achar melhor do que ninguém. É uma atitude de humildade que partiu de mim e não de outro. E aqui diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus, a mão em relação a Deus está ligada não apenas ao caráter de Deus, mas às suas obras, ao seu poder, ao que ele faz. E o poder de Deus para fazer qualquer coisa é ilimitado, portanto eu devo me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Aqui diz: para que ele Deus, em tempo oportuno, aqui de novo aparece aquela palavra que virou marca de camiseta aí, né? Kairos. Os gregos, a língua do Novo Testamento é a língua grega. Eles têm palavras diferentes para descrever o tempo. O tempo comum é a palavra cronos, mas o tempo específico apropriado para alguma coisa acontecer é kairos, que é também muitas vezes chamado pelos estudantes da Bíblia de o tempo de Deus, o tempo oportuno, a plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4. Aqui diz tempo oportuno, é o tempo de Deus, de ele exaltar aquele que se humilhou. Por causa da sua graça, do seu favor, ele vê o humilde, aquele que se humilhou, e ele o exalta. Qual será, quando será esse tempo? Não tem como prever, não tem como dizer. Pode ser nesta vida e pode ser na vida futura, na vida eterna, na eternidade. Mas esse tempo chegará em que Deus vai exaltar a pessoa. E o exaltar aqui não significa necessariamente fazê-lo famoso, poderoso ou rico. O conceito de Deus de exaltação e de honra é diferente do conceito humano, mundano, corriqueiro por aí. Mas quando é Deus que faz, é perfeito. Então diz aqui: para que ele, em tempo oportuno, ou a seu tempo, o tempo dele, vos exalte. O verso 7, considerando que está falando também para jovens, tem um excelente conselho para jovens e para todo mundo. O que fazer com ansiedade? Talvez você, jovem, pode estar vendo esse vídeo e se identificar com essas palavras dizendo: eu estou ansioso. Ansioso, essa pandemia, mercado de trabalho, preparação acadêmica para a profissão, tudo mais difícil agora, não é? É verdade. Nunca foi fácil, mas ficou ainda mais difícil.
Mas se isso traz ansiedade, o que fazer com ansiedade? Seja no campo profissional, relacionamentos, vida cristã, vida familiar, financeira. Aqui diz o texto, lançando sobre ele quem? Verso 7, né? Sobre Deus, na pessoa do seu Filho Cristo, Jesus Cristo, lançando sobre ele toda, não apenas algumas, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como que eu lanço a minha ansiedade sobre Cristo? Eu oro sobre minhas necessidades, eu conto-lhe das minhas ansiedades e peço a Ele que me dirija naquilo que eu tenho que fazer para solucionar, para resolver aquelas questões que me trazem ansiedade. E também me mostrar aquelas que eu não posso nada fazer e terei apenas que descansar e exercer fé em Cristo, nas suas promessas, na sua palavra. E então eu poderei descansar em Cristo, descansar no Senhor. E isso como que a gente faz? Aqui diz lançando. Lançar é jogar, é desfazer de uma coisa e jogá-la para fora. É levando a Cristo em oração, orando e depois descansando. Olha, você vai sentir paz ou vai sentir inquietação para fazer alguma coisa, direção de um rumo, de uma atitude a tomar. De toda forma, a ansiedade vai sair de você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. É muito importante dizer e saber e nunca esquecer que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, que Ele sabe do que nós precisamos mais do que nós mesmos e que podemos ter a intimidade, a liberdade de falar com Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo em oração sobre tudo o que sentimos, pensamos ou precisamos. E Ele tem compromisso de amor, de suprir as nossas necessidades, não as nossas vaidades, mas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Ele não vai fazer isso por meios escusos, ilícitos, corruptos. Ele quer fazer isso em Cristo Jesus, ou seja, através das suas promessas se cumprindo em nós, da nossa fidelidade e obediência à sua palavra. Então, amigos e amigas, já chegando quase ao final, no verso 8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes. É para todos, mas o contexto imediato ainda está falando com jovens. Jovem, sede sóbrio. Sóbrio, aquele que está em perfeito uso de todas as suas potencialidades e as suas faculdades mentais. E olha que mesmo sóbrios, a gente está passível de errar. Imagina se entorpecendo com drogas, com bebidas alcoólicas, com noites sem dormir, com exageros da alimentação. Então a gente precisa de sobriedade para todo o nosso potencial intelectual, emocional, cognitivo, se expressar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, naquilo que fazemos, nos estudos. Sede sóbrios, mas também diz o texto, e vigilantes, alguém que vigia. Por que é necessário vigiar? Porque existe perigo. Que perigo? Nós temos inimigos. O principal deles é Satanás. Depois vem também o mundo, o sistema que Satanás domina e controla à nossa volta. Depois tem a nossa própria natureza carnal decaída, que herdamos de Adão e que nos segue a vida inteira. A gente tem que matar ela todo dia. E todo dia ela recomeça. É para sempre mortificar a carne. Então são inimigos, fora as armadilhas humanas também contra o nosso progresso, os nossos sonhos, os nossos ideais. Precisamos vigiar. Quantos jovens têm perdido o seu potencial, as suas oportunidades por causa de más companhias, más influências, lazer errado, estar no lugar errado, porque dorme demais, porque come demais, ou porque não dorme quase de jeito nenhum e fica aí alterado emocionalmente, não consegue fazer uma prova, prestar um concurso, comparecer numa entrevista de trabalho,
não consegue se relacionar bem com as pessoas porque está sempre com os nervos à flor da pele, porque não come direito, não dorme direito, usa coisa errada. Aqui diz vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, nós temos um adversário, por isso precisamos vigiar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, está nos rodeando, à nossa volta, procurando, como aquele predador lá da savana africana, da selva africana, procurando oportunamente uma hora de atacar a sua presa. Ele procura também a oportunidade, ele é oportunista. Quando ele encontra aquilo que chamamos de brecha, né? Legalidade, oportunidade na nossa vida, é o descuido, a falta de sobriedade, a falta de vigilância, ele vem para arruinar com a nossa carreira. A carreira da vida humana, da vida cristã, a carreira profissional, dos estudos, dos relacionamentos. Então diz aqui, olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E quem ele quer devorar? Esse leão chamado diabo? A mim, a você. Sobretudo aos jovens, porque ele sabe que com os jovens está a força. É o presente e é o futuro da igreja, da obra missionária, das carreiras profissionais importantes para a nação, para a família. E ele quer arruinar tudo isso. Cuidado, querido rapaz, querida moça. Você tem um adversário que quer arruinar a sua vida. Sede sóbrio, sóbria, sede vigilante. Entenda que você tem um adversário que não brinca, que não dorme. Cuidado com o mau uso das redes sociais, com as más influências das amizades. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 33, né? Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, é verdade cristalizada na prática. Más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, sede sóbrio, sede vigilante, diz aqui o texto de 1 Pedro 5. E aí, no verso 9, diz, resisti-lhe ao diabo, nosso adversário, resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pode mudar a cultura, as roupas, o idioma, a moeda, a comida, a cultura alimentar, mas a experiência espiritual é a mesma no mundo inteiro. O diabo querendo destruir o ser humano, que foi criado para a glória de Deus, que deve viver para o louvor da sua glória. E o diabo tentando tirá-lo desse trilho e descarrilhá-lo para a destruição. Isso é em toda parte do mundo. Perseguições, o jovem crente fiel, leal a Deus, é mais perseguido. Ele pode ser tolhido até numa universidade para ocupar uma posição ali no Grêmio, ou então numa entrevista de emprego. Mas quem permanece fiel a Deus tem recompensa garantida. E não é só aqui onde você está. Em toda parte do mundo os fiéis são perseguidos. Os verdadeiros fiéis de Deus, sejam jovens ou adultos. E aqui está dizendo ainda como resistir a esse adversário que é Satanás, esse leão que anda em derredor bramindo, rugindo. Resistir-lhe firme na fé. Não tem uma oração mágica de alguém para te blindar, para te garantir. Não tem a oração da vovó, da mamãe para te guardar se você se descuidar. É você que tem que estar firme na fé para resistir. Lá no lance imprevisto, onde você vai estar defrontando cara a cara com o diabo, nas coisas que ele traz contra a sua vida, é você e Deus e ele. Como é que você vai vencer? Resistindo firme na fé. Então o que você precisa? De uma fé firme. E como obter uma fé firme? Pela palavra de Deus e pela prática, pela obediência da palavra de Deus. A prática da vida cristã, não apenas de conhecimento bíblico, mas prática da vida cristã. Entendidos? Então vamos aqui já para o término. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
Depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. No meio do fogo do sofrimento, nós alcançamos da parte do Deus de toda graça essa progressão, essa evolução, esse crescimento espiritual. Olha como diz aqui, olha. Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. O Deus de toda graça faz isso enquanto sofremos. É claro que para um verdadeiro cristão, até mesmo o sofrimento tem proveito. Deus pega o limão do sofrimento e faz dele uma deliciosa limonada na nossa vida. E diz o verso 11: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Parece o conteúdo da epístola, da carta de Pedro, terminar aqui, mas ele faz um adendo de saudação a partir do verso 12, que leio agora. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. O texto dá a entender que Paulo enviou, Pedro enviou esta carta por meio de Silvano, o mesmo Silas, companheiro de Paulo na viagem missionária. Lembra? Paulo teve como companheiro de viagem missionária a Barnabé, mas também teve a Silas, Paulo e Silas. É o mesmo Silvano. E por meio deste, Pedro envia esta carta dizendo, olha, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firme. Peraí, qual é a genuína graça de Deus? Não é o nome de uma denominação, não é pertencer a uma denominação evangélica específica. A genuína, que quer dizer verdadeira, não falsificada, graça de Deus, é uma graça em que há uma recompensa, mas que há um sofrimento, um testemunho a pagar aqui na terra, nessa vida, que pode custar a própria vida física. Mas Cristo nos capacita para dar bom testemunho, para ser fiel, firmes na fé. Esta é a genuína graça de Deus, é o evangelho não falsificado. Não é o evangelho da prosperidade, do triunfalismo gospel. É o evangelho de trazer no corpo as marcas de Cristo. E terminando com os versos 13 e 14, ele diz, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda. Pedro escreveu de Roma, que ele chama aqui de Babilônia, por quê? Babilônia foi o lugar, lá em Gênesis, onde as línguas da humanidade, onde a língua da humanidade foi confundida, passando a haver vários idiomas, que causou confusão e interrompeu a construção da chamada Torre de Babel. Babel vem a significar confusão, e Babilônia tem a ver com Babel, com confusão. E Roma é o lugar, no dizer aqui de Pedro, da Babel espiritual, da confusão religiosa, aquele poderio religioso que impunha o engano e a mentira. E ele diz que a eleita, a igreja que estava em Roma, também saudava aos eleitos dispersos, ou da dispersão pelos 5 pontos de regiões do Império Romano daquela época. E ele diz, olha, e meu filho Marcos, talvez filho no sentido espiritual, talvez filho no sentido literal, já que Pedro fora casado e Jesus curou sua sogra, não sei afirmar com certeza, mas o verso 14 termina, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que estáis em Cristo. Na verdade, o povo de Deus, a igreja do Senhor, nós temos uma saudação diferenciada. Não somos mais salvos ou menos salvos por ter essa saudação, mas ela nos diferencia, nos lembrando de que nós somos um povo peculiar, exclusivo de Deus. Por isso, desde os primórdios do Evangelho, da igreja primitiva, o povo judeu, os primeiros cristãos, se saudavam de uma maneira diferenciada, ainda que respeitando a cultura de cada lugar, mas
em algum lugar era o ósculo, o beijo no rosto de saudação, ou a expressão Shalom, ou a expressão graça e paz, paz e graça, ou nos dias de hoje, paz do Senhor, paz de Deus, paz em Cristo. Mas é uma forma de demonstrarmos uma saudação cristã uns com os outros. Mas o último versículo da carta de Pedro diz assim: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Essa paz verdadeira, profunda e espiritual, ela é para quem se acha em Cristo. Não é uma paz como o mundo dá. Não é uma paz comum no sentido de uma saudação emotiva. É algo que vem de Deus, que está em nós e que nós podemos compartilhar uns com os outros, aos que também estão em Cristo Jesus. A propósito, terminando aqui a exposição de 1 Pedro, quero mais uma vez te convidar a se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e aguardemos para a próxima ministração de um outro livro da Bíblia. Até lá, que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo. Paz a todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém.